Se inscreve, vai, aproveita e curte esse vídeo. A gente tem só as pessoas que não podem fazer o treinamento grávidas, né? Porque a gente tá mexendo muito com o sentimento, né? E a grávida tem uma vida ali dentro, né? Então, a gente acredita muito que tudo que a gente tá vivenciando, a gente acaba passando pro bebê. Então, por uma preservação, né, dessa mãe, desse bebê, grávidas não podem passar pelo processo. E outro caso também é pais com filhos. Por quê? Porque a gente vai olhar para sua história de vida, né? E todo mundo que nasceu de um pai e de uma mãe, ou enfim, todo mundo, nós temos algumas questões com os nossos pais. Então imagina eu estar trabalhando algumas questões do meu passado que envolve pai e mãe, e meu pai e minha mãe estar lá também. Isso pode me bloquear. E quando eu digo isso, talvez as pessoas pensem, então eu vou lá para falar mal do meu pai e da minha mãe. Não, jamais, jamais. Eu sempre digo que o pai e a mãe, eles são os melhores pais e mães que poderiam existir na nossa vida naquele momento. Mas, muitas vezes, olhar para essa história é olhar para esse pai e para essa mãe e entender que em algum momento aconteceu algo na minha história que me gerou alguma dor. Eu não posso culpá-los pelo que ele fez. Eu não vou olhar e julgar esses pais. Mas dentro do processo eu vou olhar a dor que você tem e como você pode ressignificar essa dor para você olhar para frente, né? A gente julgar jamais, até porque eu acredito que não existe certo e errado. Não existe um pai ruim ou um pai legal. Existe o que era melhor naquele momento. Eu digo que um pai e uma mãe que bate, por exemplo, eu, Paula, não concordo. Mas se a gente for olhar para a história de vida desse pai, dessa mãe, se a gente for entender, né, qual que é a intenção positiva que ele tem por trás disso? É educar. É a forma que ele aprendeu de educar. É o único jeito que ele sabe, como você disse. Era o único jeito que eu via, eu acreditava nisso. Então, muitas vezes, o que acontece no nosso passado é que o nosso pai e nossa mãe, eles fizeram as coisas desta forma, porque era a única forma que eles acreditavam que era o correto. A mudança do meu comportamento com o tempo foi não deixar com que isso evoluísse pra frente, vamos assim dizer. Como eu falei, eu não apanhava do meu pai assim, mas via outros amigos apanhando. Eu falei assim, eu não quero isso. É a mesma coisa que eu falo pro Murilo. O Murilo na escola, eu não exijo ele tirar 9 e 10. Meu pai também nunca exigiu, só que eu via amigos meus, aquela cobrança, ficava de castigo, um monte de coisa que acontecia, porque aquela criança traumatizada, ela tirava 8, ela chorava dentro da sala de aula. Eu tirava 6, eu tava pulando, porque assim, eu consegui tirar a média. E eu falo, se eu tiver errado, vocês podem corrigir, tá? Eu falo o seguinte, falo isso pra Tauta. A escola não vai fazer ninguém. Isso mudou. Antigamente, que nem o Murilo dizia, eu estava estudando a guerra, não sei o que. Eu falei, mas pra que vai usar isso aí, cara? Outro dia ele falou, nossa, teve não sei o que. Eu falei, mano, daqui a pouco vai ter que estudar a pandemia que aconteceu há 3 anos atrás, vamos assim dizer.